Na pequena cidade de Hollow Ridge, uma tradição havia enraizando-se com o passar dos séculos. Todo Halloween, os moradores montavam um espantalho no meio do vasto campo de abóboras que cercava a cidade. Seu corpo era feito de palha ressecada, com braços esticados e uma cabeça oca de abóbora, iluminada por uma vela trêmula no interior. A tradição começou há mais de um século, quando Hollow Ridge ainda era um vilarejo simples. Seus moradores eram agricultores humildes, dedicados à terra e suas colheitas. Um deles, Edgar Blackwell, era o maior fazendeiro da região, conhecido por seus campos imensos de abóboras e grãos. Durante uma colheita particularmente árdua, Edgar fez um pacto. Ele havia encontrado um velho manuscrito que detalhava rituais pagãos antigos, com promessas de poder sobre a terra e abundância sem fim. Desesperado para garantir uma colheita excelente, seguiu as instruções meticulosamente. Ele construiu um espantalho com o sangue de um cordeiro sacrificado e o colocou no meio de seu campo. Naquela mesma noite, uma figura misteriosa apareceu para ele. Com olhos brilhando como carvões em brasa, o ser ofereceu uma colheita próspera em troca de algo simples, uma vida humana. Edgar hesitou. Ele não era um assassino. No entanto, a tentação de uma colheita abundante que lhe traria mais riqueza e poder do que qualquer outro na região, o levou a tomar uma decisão terrível. Decidiu sacrificar um homem que havia chegado recentemente à cidade, um de seus empregados mais novos, sem família. O ritual foi realizado na calada da noite, e o corpo do homem foi enterrado sob o espantalho. Na manhã seguinte, as abóboras cresceram enormes e suculentas, e Edgar se tornou conhecido como o homem mais próspero de Hollow Ridge. E assim, a maldição havia sido lançada. Desde aquele dia, o espantalho havia se tornado uma figura central na celebração de Halloween da cidade. E todos os anos ele era montado no campo. O que ninguém sabia era que a alma daquele homem habitava o espantalho. Agora um espírito maligno, cheio de raiva e ódio, alimentados pela dor de sua morte injusta. Ele só despertava na noite de Halloween, quando as sombras se alongavam e o crepúsculo tingia o céu de roxo e laranja. Naquele ano, o Halloween em Hollow Ridge trazia uma sensação de desconforto. O vento soprava mais frio e as nuvens pareciam nunca dissipar-se completamente, mantendo o sol pálido e distante. Um grupo de adolescentes decidiu se reunir ao anoitecer no vasto campo de abóboras. Diziam que, após o crepúsculo, o espantalho ganhava vida e perseguia qualquer um que ousasse entrar no campo. O grupo era liderado por Jack, um jovem ousado que não acreditava em superstições. Ele estava determinado a provar que tudo não passava de bobagem. Os outros adolescentes riam e zombavam, mas havia uma tensão no ar quando cruzaram o limiar do campo. As abóboras laranjas vibrantes pareciam observá-los, e o vento sussurrava segredos antigos. "Vamos, é apenas um boneco de palha, nada mais", dizia ele, enquanto caminhava confiante em direção ao centro do campo. O crepúsculo estava descendo sobre o campo quando eles chegaram ao espantalho. A luz da vela no interior da cabeça de abóbora tremulava fracamente, lançando sombras distorcidas nas abóboras ao redor. Jack se aproximou do espantalho, encarando seus olhos ocos. "Olhem", disse rindo. "Nada de assustador, apenas um monte de palha seca." Ele estendeu a mão para tocar o braço do espantalho, mas antes que pudesse alcançá-lo, o ar ao redor se tornou gelado. Um silêncio caiu sobre o campo, e o vento parou de soprar. Os amigos de Jack pararam de rir. Eles sentiram que algo estava errado. Foi então que o espantalho se moveu. Jack recuou. Seu coração estava acelerado, sua confiança começando a vacilar. O espantalho ergueu o braço esquerdo, seus dedos desajeitados, compostos de galhos secos, estalaram quando ele apontou diretamente para Jack. O grupo se dispersou, gritando e tropeçando em meio às fileiras de abóboras. Jack correu, sua respiração pesada e seus pés escorregando no solo úmido. O espantalho, no entanto, não parecia apressado. Seus passos eram lentos, metódicos, mas implacáveis. Sempre que um dos jovens olhava para trás, ele estava mais perto. Sarah foi a primeira a cair. O espantalho a alcançou e devorou sua alma.
deixando para trás apenas um corpo com o rosto pálido e olhos vazios arregalados de terror. Jason, que tentou fugir para a floresta, também foi capturado. A última coisa que se ouviu foi seu grito, ecoando por todo o campo. Jack correu até o celeiro, trancando-se dentro com mãos trêmulas. Do lado de fora ele podia ouvir os passos e o farfalhar da palha. O espantalho estava se aproximando. Desesperado, olhou ao redor, buscando algo para se defender. Encontrou um velho facão, enferrujado pelo tempo, mas ainda afiado o suficiente para cortar. O espantalho empurrou a porta, que cedeu com um estalo seco. A criatura entrou, encharcando o ar de uma energia maligna. Jack levantou o facão e, gritando em desespero, atacou o espantalho, cortando sua palha e destruindo a cabeça de abóbora. Ofegante, ele recuou, encarando o amontoado de palha espalhado pelo chão do celeiro. Os restos do espantalho jaziam destruídos diante dele, a cabeça de abóbora estraçalhada e a vela que iluminava seus olhos apagada. Queria acreditar que tinha acabado, que havia derrotado a entidade que os perseguia, mas o ar continuava pesado, sufocante, como se uma presença invisível pairasse sobre o celeiro. Ele se abaixou, apoiando as mãos nos joelhos, tentando recuperar o fôlego. O suor escorria de sua testa e seu coração batia descompassado. Acabou, murmurou para si mesmo. Mas o celeiro permanecia mergulhado em uma escuridão pesada, cada sombra parecendo se mover à espreita. Foi então que ele ouviu. Um som suave como o farfalhar de folhas secas vinha de trás dele. Ele girou lentamente, cada músculo tenso, enquanto o som aumentava. No canto mais distante do celeiro, onde as sombras eram mais densas, algo começou a tomar forma. Era o espantalho. Sua forma se reconstituía lentamente, a palha se enroscando no ar, atraída por uma força invisível. Galhos e folhas se juntavam, moldando os braços e as pernas da criatura. E no topo, uma nova cabeça de abóbora começou a crescer. Desta vez os olhos estavam escuros, negros como um abismo sem fim. Jack cambaleou para trás, incrédulo. Não pode ser, disse ele. A criatura avançou, seus passos ecoando pelo celeiro. Jack pensou em atacá-la novamente, mas sabia, no fundo, que não tinha mais chances. O espantalho não era algo que pudesse ser destruído. Ele era a personificação de uma maldição, uma entidade presa entre o mundo dos vivos e dos mortos, alimentada por um desejo insaciável de vingança. Desesperado, Jack recuou até a porta do celeiro e tentou abri-la, mas a madeira não cedia, como se estivesse trancada por uma força invisível. "Alguém me ajude!" ele gritou, mas a única resposta foi o silêncio do campo ao redor. O espantalho se moveu, segurando Jack com uma força sobre-humana, levantando-o do chão com facilidade. Ele lutou, chutando e tentando se libertar, mas a força do espantalho era irresistível. O espantalho o encarou, como se estivesse olhando diretamente no fundo de sua alma. Jack sentiu a vida se esvair de seu corpo, como se uma força invisível estivesse sugando sua alma. Seus braços caíram inertes ao lado do corpo. Sua visão começou a escurecer, sombras dançando nas bordas de sua consciência. A última imagem que viu foi a sinistra cabeça de abóbora do espantalho, seus olhos brilhando com uma malícia sobrenatural, enquanto um sorriso macabro se alargava em seu rosto. O dia amanheceu e a pacata cidade de Hollow Ridge acordou com uma sensação inquietante. Jack, Sarah e Jason nunca foram encontrados. O campo de abóboras, no entanto, parecia mais fértil do que nunca, com abóboras tão grandes que os moradores ficaram maravilhados. Lá, preso no centro do campo, o espantalho estava de volta ao seu lugar, inerte, como se nunca tivesse saído dali. Os mais velhos da cidade sabiam a verdade, mas não ousavam contar. A maldição do espantalho continuava, renovada, esperando pelo próximo Halloween, por aquele que ousasse desafiar a sombra que assombrava Hollow Ridge. E o espantalho sempre estaria lá, lembrando a cidade de que o Halloween não era apenas um feriado, mas uma dívida antiga, a ser paga com sangue.